Você já imaginou como seria a sua vida se, a partir de agora, você desinflamasse seu corpo e emagrecesse, se livrando da barriga inchada e estufada, podendo vestir a roupa que quiser, não só a que te serve, vestir uma lingerie e se sentir linda e principalmente resgatar a sua autoestima e voltar a amar o que você vê no espelho? Essa é a Ana. Na sua juventude, ela trabalhava com eventos e tinha sua alimentação extremamente controlada por sua mãe e pelos patrocinadores dos eventos que ela participava. Ela era proibida de comer doces e tudo o que amava, ou seja, vivia uma vida de muitas restrições. Até que teve um belo dia que ela falou o seguinte: eu não quero mais essa vida para mim. Largou tudo e fez uma transição de carreira. Ela escolheu a enfermagem. Daí foi quando ela pensou: agora eu vou comer tudo que eu quero e ninguém vai me impedir de comer absolutamente nada. Na sua mente, ela acreditava que deveria comer tudo, principalmente doces, pois já tinha passado por tantas privações que não queria nunca mais se privar de comer nada. E isso a fez ganhar 30 quilos. Até que chegou um momento que a chave virou e ela decidiu que queria mudar essa realidade e queria principalmente envelhecer bem. Foi aí que ela me conheceu e tudo isso aconteceu. Em outubro, comecei a ouvir falar da Carol. Minha amiga falou: eu tô perdendo muito peso. Realmente ela tava mesmo perdendo peso bastante. Não levei muito em conta. Quando foi em dezembro, ela falou assim: Ana, segue a Carol, você vai gostar. Eu já tava indo na academia, mas não tava perdendo peso nenhum, porque eu não tava me alimentando corretamente. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Logo, logo meu filho vai se formar no colegial e eu quero estar mais magra, porque desde então eu engordei 30 quilos. Minha transformação foi muito grande. Mas, como eu falei, não me incomodava. Mas naquele momento eu falei: meu, eu tenho que começar o ano mudando as minhas atitudes para poder eu envelhecer bem. E eu tava iniciando o climatério, né? Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dar essa mudança na minha vida. Eu vou mudar e eu vou conseguir, porque agora eu quero perder peso para ter uma qualidade de vida na velhice. E olha que eu adoro doce. Eu comecei a seguir a Carol. Logo assim, no início que eu comecei a segui-la, praticando as coisas que ela estava ensinando, eu comecei já a ir perdendo peso. Desinflamando, né, na verdade. Mas foi aí 4, 6 quilos na sequência. Aí eu falei: e comecei a seguir. Quando eu entrei no programa dela e no total eu perdi aí 12 quilos. E agora, essa é a realidade da Ana, com 12 quilos a menos. Eu sou a Carol Zanato, sou nutricionista há 10 anos e também especialista em emagrecimento feminino através da desinflamação do corpo. Olá, eu sou a Carol Zanato, nutricionista há 10 anos e especialista em emagrecimento feminino através da desinflamação do corpo. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para se inscrever no Power Day. E eu sei que parece bom demais para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar, ouvindo tudo isso, sem conhecer mulheres reais que conseguiram, eu te confesso que também duvidaria. Mas dá uma olhada na história dessas mulheres reais que desinflamaram e emagreceram. Em 8 meses, no ano de 2024, a minha vida se transformou com esse programa Power Day. Eu emagreci 30 quilos, hoje eu estou com 59 quilos, dos 50 eu estou usando 36, então eu estou super feliz. Tive que trocar tudo, tudo. Lingerie, roupas, então hoje eu posso colocar a camisola que eu quiser, a lingerie que eu quiser, a roupa que eu quero, não a roupa que me cabe. Hoje eu tô com a minha autoestima a 1000, com muita vontade de me arrumar, me sentindo linda, bela. Então, assim, foi transformador. A minha vida foi transformada com esse programa maravilhoso. Eu perdi 4,6 kg em 15 dias. Quantos centímetros de barriga você eliminou em quantos dias depois que desinflamou o corpo? 10 centímetros. Eu comecei no dia 2/9 e parei no dia 17/9, 15 dias.
uns 15 dias aí, né? Eu perdi os 6 quilos e 10 centímetros de barriga. É uma grande vitória. Quantos quilos você eliminou em quanto tempo depois que aplicou a metodologia Power D? Conte para nós. Em 15 dias, eu perdi 6 quilos. Quantos quilos você eliminou em quantos dias depois que você desinflamou o corpo? Eu comecei com 64,500, alguma coisa assim. E quando foi em 6 dias, que eu fui por curiosidade me pesar, aí eu tava com 60 quilos e 200 gramas. Quantos quilos você eliminou em quantos dias depois que você aplicou a metodologia Power D? 21 dias. Perdi 7,5 quilos. Eu eliminei 6 quilos, né? Nessas 3 semanas. Eu perdi 7 quilos, 10 centímetros. Em quantos dias? 15 dias. Eu perdi 7 quilos em 15 dias. Quantos quilos você eliminou em quanto tempo depois que você aplicou a metodologia Power D? 6 quilos, 15 dias. Chega a ser surreal, né? Parece, olha, eu não estava nem acreditando. Ô, Ana, e me diz uma coisa, você eliminou os 6 quilos em 15 dias, mas você me contou que não foram só esses 6 quilos, né? Quantos quilos já foram no total? 12,5 quilos. Quantos centímetros de barriga que você eliminou? 15 centímetros em 15 dias. Nossa, foi muita alegria, né? Nem dá para acreditar, mas foi real. Quantos quilos você eliminou em quanto tempo? Vamos lá. 8,4 quilos em 15 dias. Quantos centímetros de barriga você eliminou em 15 dias? 13, gente. 13 centímetros. Você precisou deixar de comer alguma coisa ou de beber a tua cervejinha? Não. Qual foi o resultado que você teve depois que você desinflamou o seu corpo? Maravilhoso. Então, meninas, perdi 10 centímetros de barriga, coisa que eu não conseguia 15 dias. Em 15 dias. Eu tava com 88, 89 quilos. Sim. Hoje, eu não contei para a doutora ainda, mas eu já estou com 82 quilos. Eu não deixei de comer nada, continuo comendo minhas porcarias de vez em quando, sabendo comer, né? Sim. Mas assim, e continuo perdendo peso. Estava usando o manequim 44, estou usando atualmente manequim 40. Quantos quilos você eliminou em quantos dias depois que você desinflamou o corpo? 9. 9 quilos! Eu reduzi menos 3 centímetros de cintura, menos 3 centímetros de abdômen, menos 2 centímetros de quadril. Antes eu usava 46 e hoje eu tô a usar 42. Quantos quilos você eliminou e quantos centímetros de barriga em quanto tempo? 4 quilos e em 15 dias e 7 centímetros de barriga. Eu eliminei 4 quilos, 9 centímetros de cintura, 6 centímetros de barriga em 15 dias. Eu perdi 3,5 quilos. E o que mais me impressionou foram as medidas. Surreais, né? Eu perdi 5 centímetros de cintura, 5 de abdômen, 2 de quadril. E quanto tempo, Flá? 15 dias. Ah, que maravilhosa! Também tem o caso da Jussiara, que em menos de 21 dias diminuiu 13 centímetros de barriga. Não posso me esquecer da Nath, que desinflamou e eliminou 17,2 quilos e resgatou a sua autoestima. E da Marisa, que eliminou 13 quilos desinflamando o corpo. Também tem a Monique, que saiu do manequim 44 para o 38 depois que desinflamou o corpo. Mas eu sei que tem uma dúvida martelando aí na sua cabecinha. Carol, da onde você tirou esse método? Como você fez para descobrir essa metodologia que já transformou a vida de tantas mulheres? Eu vou te contar. Bom,
eu sou um pouco como você. Desde criança, eu tinha uma relação bem complicada com a comida. Eu fui uma criança gordinha que comia demais. E eu só comia comidas muito calóricas. Mas em certo momento, quando eu me tornei adolescente, esse excesso de peso, ele começou a mexer com a minha autoestima. As roupas não caíam bem, nada ficava bom. Colocava um vestido e ficava marcando a barriga. Colocava uma calça apertadinha e ficava sobrando as gordurinhas do lado. E isso, de certa forma, me traumatizou. Eu odiava tirar fotos. E quando eu tirava, na maioria das vezes, ficava sempre escondendo a barriga. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com um transtorno alimentar. Eu tinha uma relação muito complicada com a comida. Eu simplesmente tinha medo de comer, porque eu não queria engordar. Porque eu não queria voltar a não ter roupas. Eu não queria ter de novo aquela barriga cheia de dobras. Então, eu simplesmente não queria comer. Eu não ia a nenhum evento social, não ia em restaurantes, festinhas, porque eu não queria engordar. Eu fazia jejum de horas e horas. Às vezes, eu chegava até a ficar um dia inteiro sem comer. E as poucas vezes que eu comia, eu não conseguia me controlar e acabava comendo demais. Principalmente doces. Parecia que o mundo ia acabar, então eu tinha que comer tudo naquele momento, porque depois eu não ia mais poder comer. Só que depois disso, eu me sentia culpada. Eu ficava me pesando várias e várias vezes por dia e ficava ainda mais tempo sem comer, para compensar aquelas calorias em excesso que eu tinha consumido. Eu fazia isso sempre, até que um dia eu não consegui mais ir para a escola. Eu basicamente só ficava deitada, porque eu passava tantas horas sem comer que eu não tinha força nem energia para levantar da cama. Teve um dia que a minha mãe tirou a minha pressão. Estava 7/4 e é muito baixa. E nessa hora o telefone tocou. Era o chefe dela. Ela não aguentou e começou a chorar. E ela disse a seguinte frase: Cleverson, a minha filha vai morrer. E eu nunca vou esquecer o desespero e o medo que eu vi a minha mãe sentindo naquele dia. Então eu pensei, eu não posso morrer, senão eu vou acabar com a vida dela e de toda a minha família. Me desculpa, eu até me emociono contando isso, porque realmente foi algo muito expressivo que eu passei na minha vida. Eu passava muita fome, vontade, eu não tinha disposição para fazer nada. Eu sentia muitas dores no meu corpo todo, eu estava sempre inchada, meu intestino não funcionava. Eu cheguei até a ficar mais de uma semana sem fazer cocô. O meu cabelo, ele caía de chumaço e as minhas unhas esfarelavam de tão fracas. Foi a partir daquele momento, depois de ver o desespero da minha mãe, que eu comecei a me alimentar um pouco melhor. Mas ainda fazia muita restrição e passava muita fome, porque eu tinha pavor de engordar. Foram anos e anos passando fome e muita vontade, até que chegou a época de me inscrever para o vestibular. E eu precisava escolher o meu curso. Falar em comida era tão traumático para mim que eu não escolhi a nutrição como primeira opção. Eu escolhi a fonoaudiologia. Eu coloquei, na verdade, a nutrição como segunda opção só porque precisava mesmo. Mas o meu intuito nunca foi cursar, porque a minha relação com a comida sempre foi bem traumática. Mas Deus sabia o meu caminho. E sabia tudo que eu tinha passado e ainda estava passando e tinha um propósito. Eu tinha uma missão em relação à nutrição. Então eu passei em fonoaudiologia, mas quando eu fui fazer a minha matrícula, simplesmente eles fecharam o curso, porque não tinha alunos suficientes para formar uma turma. Então eu não tive escolha e fui cursar nutrição. Quando eu entrei na faculdade, a minha vida mudou. Eu me apaixonei pela nutrição e pelas maravilhas que ela poderia fazer por mim naquele momento. Mas como tudo na nossa vida não são flores, na faculdade eu só aprendia formas de emagrecimento através da restrição. Então, para emagrecer, precisa fazer jejum intermitente, cetogênica, low carb, cortar açúcar, glúten, lactose, doces, massas e tudo que era gostoso. E era exatamente isso que eu fazia para me manter magra. Eu vivia nesse sofrimento. Depois que eu me formei, quando eu comecei a atender em consultório, eu percebi que todas as mulheres que eu atendia tinham os mesmos pavores e as mesmas dificuldades que eu. Queriam emagrecer, mas não aguentavam mais passar fome, vontade, se privar de comer absolutamente tudo, ir a eventos sociais e não aguentavam mais viver no efeito sanfona. Foi aí que finalmente eu percebi que eu precisava criar uma metodologia que fizesse com que a gente conseguisse emagrecer e, principalmente,
fizesse a gente se manter magra a longo prazo, mas que não fosse através dessas restrições absurdas. Eu queria construir algo onde pudéssemos viver, comer os alimentos mais calóricos sem culpa e sem comprometer o emagrecimento. Mas, como eu já imaginava, toda vez que eu pesquisava algo sobre emagrecimento, assim como era na faculdade, todas as formas que os estudos ensinavam eram através da restrição. Dietas horrorosas, aliás. Jejum intermitente, low carb, cetogênica, carnívora. Horrorosas que eu digo porque eu já tinha tentado todas e nenhuma funcionou para mim. Pelo contrário, quanto mais eu insistia nesses tipos de dietas, mais frustrada eu ficava e mais eu desistia ao longo do caminho. Teve até um momento que eu pensei o seguinte: ou eu vou ser magra ou feliz, porque as duas coisas juntas eu não vou conseguir. Eu te confesso, eu já estava prestes a desistir, achando que não tinha mais jeito e nada iria funcionar para mim. Até que Deus, mais uma vez, colocou as suas mãos em meu caminho. Eu lembro exatamente do dia em que eu encontrei um artigo científico que falava sobre a desinflamação do corpo. Esse estudo chamou a minha atenção porque logo de início já dizia que os métodos de emagrecimento baseados na restrição, ao invés de ajudarem, prejudicavam ainda mais o emagrecimento. Aí eu falei, uau, é exatamente isso que eu acredito também e o que eu preciso para minha vida. Além disso, esse estudo ele explicava detalhadamente como um alto grau de inflamação no corpo pode travar o emagrecimento. E pasme, tudo que eu estava fazendo, seguindo aquelas metodologias baseadas na restrição, estava me deixando cada dia mais inflamada. Por isso que nada dava certo para mim. E como você soube que estava inflamada assim, Carol? Porque esse alto grau de inflamação me deixava com sintomas específicos. Todos os sintomas que eram citados no estudo, eu tinha. Por isso que eu não conseguia emagrecer e sofria tanto. Eu estava fazendo tudo errado. Basicamente, nadando contra a maré. Inclusive, no final dessa aula, eu vou fazer esse teste junto com você, para que possamos descobrir juntas qual é o seu grau de inflamação e entendermos se, assim como eu, você também está literalmente nadando contra a maré. Bom, depois de tudo que eu aprendi com esse estudo, eu desenvolvi uma metodologia diferente de absolutamente tudo. E, obviamente, apliquei primeiramente em mim e vi que funcionou. Eu não precisei mais ficar passando fome, nem me privando de tudo, e mesmo assim eu consegui me manter magra. Depois, o que eu fiz? Eu apliquei nas minhas pacientes que eu atendi individualmente no consultório e também funcionou da mesma maneira. Foram mais de 2.000 mulheres com resultados incríveis. E calma, fica tranquila que você vai aprender comigo qual é esse método durante esse evento. Porém, tinha algo que ainda me deixava pensativa. Quantas mulheres ainda não conhecem essa metodologia e ficam sofrendo assim como eu sofria passando fome, vontade e vivendo de restrições? Então, eu desenvolvi o Power D, o meu método de desinflamação e emagrecimento online, onde todas as mulheres do mundo podem ter acesso. E esse método não é baseado em suplementos, remédios, shakes, cápsulas, alimentos caros ou fits e difíceis de encontrar. Ele é baseado apenas em alimentos baratos, fáceis de encontrar, comida de verdade, natural do dia a dia. Elas acreditam que é um método assim, com alimentos muito difíceis de achar, caros, aquelas coisas muito elaboradas, né? Muito complicadas de serem feitas. Conta um pouquinho qual foi a tua experiência, se realmente existe isso ou não tem nada a ver com o que eu falei. Tem tudo a ver com o que você falou. Antes, eu também achava isso. Aí começou. Aí no primeiro dia, tu me manda lá desafio 1, raspar a língua e tomar água. Eu falei, não, ela tá de brincadeira. Ela tá de brincadeira, né? Mas eu vou fazer. Fiz. Aí, direitinho. Aí depois você falou, agora nós vamos tomar aquele café da manhã. Eu falei, opa, já entrou ovo, já entrou fruta. Aí, coloca uma canela. Falei, nossa, eu não sabia que a canela trazia o adocicar das coisas. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio tá melhorando, né? Aí fui fazendo, aí você vai se empolgando. Você me fala, pode comer um pão. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô um sonho. Lá vai eu comer um pão. Fui fazendo. Aí lá vai você ensinou a gente comer. Aí eu falei,
pro meu esposo tudo que eu tenho na geladeira. A única coisa que eu não tinha era o que eu não comia, que era as hortaliças que eu não comia. Mas as outras coisas, tudo eu tinha em casa, as frutas, as outras coisas, tudo que você falou. Aí eu falei, gente, beber água, coisa que eu não bebia. Então, assim, são coisas que você tem dentro de casa. Em nenhum momento você falou assim, ó, corre lá e compra uns negócios com nome estranho. Não. E eu fiz isso porque eu não quero jamais que você passe pelo que eu passei. Eu não quero te ver passando fome, nem sofrendo com o efeito sanfona. Eu quero ver você usando a roupa que você quer e não só a que te serve. Eu quero que você pare de usar preto e roupas largas para disfarçar a barriga grande estufada. Eu quero que você coloque um biquíni e se sinta linda e confortável na praia. Eu não quero mais te ver se escondendo dos espelhos e fugindo das fotos. Eu quero transformar a sua vida e principalmente resgatar a sua autoestima, assim como a minha foi resgatada. Uau! Finalmente chegou o momento de você se tornar a minha aluna acompanhada, igual todas essas mulheres que você viu durante o evento dando seus depoimentos. Isso mesmo, todas elas não são diferentes de você. A única coisa que elas fizeram foi dizer sim e se deixaram ser acompanhadas pelo programa. Por que ir sozinha? Sofrer, ficar batendo cabeça no meio do caminho e não conseguir, se você pode ir acompanhada por mim? Ter certeza de que está fazendo certo e conseguir ser uma mulher definitivamente desinflamada e magra. E como funciona o Power D? Para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar como vai ser a sua vida depois que você se tornar a minha aluna. Assim que se inscrever, você já vai receber um e-mail para acessar a sua plataforma de alunas. Lembra que para desinflamar e emagrecer, você precisa de conhecimento e acompanhamento? Então, nas videoaulas, eu vou te explicar todos os passos, detalhadamente, tintim por tintim, do que fazer e comer. Você precisa comer durante o dia, certo? Mas será que você sabe o que comer, quais alimentos comer, quais as melhores combinações de alimentos em cada horário do dia para acelerar a desinflamação e destravar o emagrecimento, evitando que você fique beliscando o tempo todo? E a verdade é que, se você está acima do peso, cada refeição sua feita de forma errada está deixando o seu corpo mais inflamado e o seu emagrecimento mais travado. Por isso, aqui dentro do programa, eu te ensino tudo, cada detalhe de forma simples, para que você não fique perdida. Na fase 1, você vai começar aprendendo a diagnosticar o seu grau de inflamação, se está leve, moderada, grave ou gravíssima. Logo depois, vai passar pelo reset do metabolismo, através do protocolo de desinflamação turbo. Você vai ficar 15 dias aplicando a metodologia que eu faço em forma de desafio para ser mais fácil para você executar, onde cada dia você tem uma missão diferente. E ao final desses 15 dias, você já tem um resultado extraordinário. Um corpo menos inflamado e uma diferença muito grande, principalmente na região da barriga. Você vai saber exatamente o que comer, como comer, as melhores combinações, tudo explicado tintim por tintim. Detalhe, aqui não tem nada de alimentos caros, difíceis de encontrar ou de preparar, cápsulas, shakes ou suplementos. É comida de verdade, alimentos simples do dia a dia, fáceis de encontrar e de preparar. A partir dessa fase, já vamos começar a desinflamar o seu corpo. Além disso, você vai aprender como tirar as suas medidas para mensurar os seus resultados ao longo do programa, de forma detalhada e muito simples de ser feita. Depois você vai comigo para a fase 2, que é a fase onde vamos ativar a sua mentalidade magra. Essa fase serve para ativar o seu cérebro e virar a chavinha, para você conseguir dar o primeiro passo rumo à desinflamação. Mas principalmente para você não desistir no meio do caminho, que é algo que acontece muito com as mulheres durante o emagrecimento. Você vai aprender o que são pensamentos sabotadores e crenças limitantes
e como se blindar deles. Vai aprender sobre compulsão alimentar, diferença entre fome e vontade de comer e como melhorar a ansiedade através da alimentação. Resumindo, depois que você passa por essa fase, você blinda o seu cérebro e desenvolve uma mentalidade de mulher magra. É como se você trocasse o chipzinho de uma mulher acima do peso e substituísse por um chip de mulher com mentalidade magra. E eu desenvolvi um método prático, com aulas extremamente rápidas e dinâmicas, que você não vai precisar ficar horas e horas assistindo, porque afinal, assim como você, eu também sou mulher, e o nosso tempo é extremamente corrido. Então agora você não vai ter mais essa desculpa de ai, a minha vida é muito corrida e eu não tenho tempo para seguir o programa. Depois de ter acesso a tudo isso na fase 2, na fase 3, eu vou te ensinar por que o intestino é o órgão mais importante para desinflamar e emagrecer e como fazer o fortalecimento intestinal. Você vai aprender o que comer em cada horário do dia para fazer o fortalecimento do intestino e as melhores combinações para potencializar a desinflamação e acelerar o metabolismo. Além disso, eu vou te ensinar estratégias para se alimentar nos finais de semana e em eventos sociais para não inflamar o seu corpo. Por exemplo, quando você vai a festinhas de aniversário, happy hour, comer fora de casa ou qualquer lugar, você vai aprender as estratégias certas para que não inflame o seu corpo e não comprometa o seu emagrecimento. Assim, você não vai precisar nunca mais viver de restrições, deixar de comer tudo que ama e não vai precisar abrir mão de socializar com a família e amigos. Legal, né? Mas isso é só a parte das videoaulas. Você já viu como é difícil emagrecer sozinha, não é mesmo? Então, onde você vai tirar as suas dúvidas? Para quem você vai perguntar caso não entenda alguma parte? Como não desanimar no meio do caminho? Como ter certeza que está fazendo certo e desinflamando seu corpo? E é por isso que aqui no programa você tem um acompanhamento pelo WhatsApp junto com as videoaulas. Funciona assim: você vai participar de um grupo junto comigo e com outras participantes, onde, além de poder tirar as suas dúvidas, mandar fotos das suas refeições, vai poder evidenciar suas vitórias, trocar experiências com outras alunas ou até mesmo dividir suas dificuldades. Assim, você nunca vai se sentir sozinha e desamparada em momento nenhum da jornada. Dessa forma, a probabilidade de desistir é muito pequena, porque estaremos juntas, e juntas somos mais fortes. As videoaulas e o acompanhamento pelo WhatsApp já seriam mais do que suficientes para te fazer desinflamar e emagrecer, mas eu quero facilitar ainda mais a sua vida e deixar o seu grande sonho de desinflamar e emagrecer ainda mais perto. Por isso, mais coisas incríveis no Power D. Nós vamos fazer o protocolo de desinflamação turbo juntas. Isso mesmo. Serão feitos grupos pelo WhatsApp e vamos começar juntas esse protocolo. Passaremos 15 dias cumprindo as missões, trocando experiências, evidenciando vitórias, tirando dúvidas e nos motivando para que ninguém desista. Mas ainda não acabou. Eu criei uma comunidade fechada só das alunas Power D. E eu resolvi fazer isso para criar um ambiente propício para os seus resultados. Porque quem anda junto vai mais longe. Essa comunidade será um lugar onde outras alunas também estarão. Mulheres que têm os mesmos objetivos e as mesmas dificuldades que você. E assim criamos uma rede de apoio. Aquele apoio que normalmente você não tem em casa e muitas vezes nem com a família e amigos. Pode ser o marido que diz que você não precisa emagrecer, que está bom assim, ou até mesmo aquela amiga que diz que você precisa parar de emagrecer porque está ficando feia e magra demais. E fala isso só para ela se sentir melhor. Ao contrário do que a gente quer, na maioria das vezes as pessoas que estão mais próximas de nós não vão nos apoiar. Pelo contrário, podem até nos sabotar. Então, lá na comunidade Power D, você vai ter
todo o apoio que precisa para que não desanime nem desista de desinflamar e emagrecer. Dentro dela, você vai poder postar seus pratos e refeições, pode pedir a opinião das outras alunas, além de postar as suas vitórias, seus resultados ou até mesmo as suas dificuldades. E além de tudo isso, eu ainda separei mais alguns presentes para você. Eu preparei um mini curso especial com a especialista em hipopressivo, que é a famosa técnica da barriga negativa, Larissa Bortolazzo. Ela vai te ensinar de forma prática e rápida a técnica que ajuda a reduzir cintura e barriga. Vai ter também uma aula de cuidados com a pele com a fisioterapeuta dermatofuncional Ionela Moreira. Agora, além de cuidar do seu corpo e da saúde, você também vai aprender a cuidar da sua pele. Além disso, também terá uma aula de automaquiagem com a especialista Marielle Fonsaca, onde ela vai ajudar a fazer uma maquiagem perfeita sem sair de casa. Afinal, o nosso objetivo é resgatar a sua autoestima de todas as formas. Não posso esquecer também da aula com a personal organizer Lenice Guedes, onde ela vai te dar dicas de como melhorar a organização para otimizar o seu tempo. E para finalizar, eu ainda vou disponibilizar um material com mais de 180 receitas saudáveis para melhorar ainda mais a sua desinflamação e emagrecimento sem precisar comer sempre as mesmas coisas. Incrível, não é? Imagine se você tivesse que pagar separadamente por um serviço desse, de ficar mandando fotos do seu prato para analisar. Quanto custaria isso? E além de tudo, você ainda vai fazer amizades com mulheres que te apoiam e que têm os mesmos objetivos e dificuldades que você. E isso é muito importante para te manter firme no emagrecimento. E tem mais! Esse programa você ainda pode compartilhar com toda a família, o que não é possível fazer com a consulta, porque a consulta é individual. Muitas mulheres me mandam mensagem dizendo: ai, Carol, como eu gostaria de fazer uma consulta com você, pois eu tenho medo do programa gravado online. Sinceramente, eu não divulgo muito, porque o meu maior foco é o meu programa online PowerD. Mas existe sim a possibilidade de você marcar uma consulta individual comigo, apenas online e particular. Porém, o valor do meu programa nutricional individual é R$ 2.500. Então, se você tem esse valor disponível, pode agendar comigo. Porém, eu não tenho horários disponíveis imediatos. Talvez você precise esperar um pouco para conseguir agendar. Mas, se você quiser iniciar imediatamente no PowerD comigo, sendo a minha aluna acompanhada online no programa, chegou a hora e eu estou de braços abertos para te receber. Bom, agora eu preciso separar quem realmente está comprometida de quem não está. São milhares de mulheres aguardando a oportunidade de entrar no programa. Mas infelizmente eu e minha equipe não conseguimos atender com qualidade tanta gente. E infelizmente não é todo mundo que vai poder entrar. Na última turma tivemos que encerrar 2 dias antes do previsto, pois já não haviam mais vagas disponíveis. Então, como irão funcionar as inscrições? Como você faz para comprar, virar aluna e garantir a sua inscrição? Bom, abriremos as inscrições oficialmente para o programa PowerD nessa próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Porém, como temos muitas mulheres interessadas e temos poucas vagas disponíveis, eu decidi criar um grupo VIP, onde as mulheres receberão o link para se inscrever antes das demais participantes. Ou seja, quem estiver no grupo VIP receberá o link na segunda-feira, às 6 horas da manhã. E para entrar no grupo VIP, é só clicar no link que eu vou deixar logo abaixo dessa aula. Só para você ter uma ideia, na última turma, somente as inscritas que estavam no grupo VIP já preencheram todas as vagas. Precisamos abrir vagas extras para que mais mulheres pudessem ter a chance de se tornarem nossas alunas. Mas, sinceramente, eu não sei se faremos isso nessa turma. E tem mais. Eu preparei presentes especiais para as mais comprometidas. As 100 primeiras inscritas vão poder participar de uma aula online ao vivo em grupo com o Dr. Guilherme Packer, médico especialista em emagrecimento feminino e regulação hormonal. Só a consulta dele custa R$ 750.
e você vai receber sem nenhum custo. As 100 primeiras inscritas também receberão de presente um mini curso com o personal trainer Vinícius de Andrade, onde ele vai te ensinar treinos rápidos, extremamente metabólicos, sem precisar ir à academia. O valor desse mini curso custa R$ 1.200 e se você estiver entre as 100 primeiras, você receberá de graça. Também terá a oportunidade de participar de uma aula online ao vivo, em grupo, com a psicóloga Camila Velasco, especialista em comportamento alimentar, onde vai aprender técnicas para ativar a mentalidade de mulher magra. Essa aula custa R$ 200 e você não pagará absolutamente nada por ela. E também irá receber 2 guias para potencializar a desinflamação e o emagrecimento. Um guia de chás e um de vitaminas e suplementos naturais em forma de alimentos que vão acelerar ainda mais a desinflamação e a queima de gordura. Esses guias são exclusivos e não podem ser comprados. Eu fiz especialmente para acelerar os resultados das minhas alunas. Mas se eu fosse vender, poderia facilmente cobrar R$ 160. E você receberá de presente se estiver entre as 100 primeiras. Ou seja, só de presentes extras, você vai economizar R$ 2.310. Caso você não consiga estar entre as 100 primeiras inscritas, se você se inscrever nas 2 primeiras horas, ou seja, de 6 até as 8 da manhã da próxima segunda-feira, antes de abrirmos oficialmente as inscrições para as demais participantes do evento, que eu nem sei se isso vai acontecer, porque se todas as vagas se encerrarem nas primeiras 2 horas, possivelmente nem abriremos para outras participantes. Você receberá de presente uma aula ao vivo em grupo com o médico Guilherme Packer, especialista em emagrecimento feminino, onde ele vai ensinar como regular os hormônios para acelerar o processo de desinflamação e emagrecimento. Também o mini curso com o personal trainer Vinícius de Andrade, onde ele vai ensinar treinos práticos e metabólicos para treinar em casa, sem precisar ir à academia. E também uma aula online ao vivo em grupo com a psicóloga Camila Velasco, onde ela vai ajudar a desenvolver uma mentalidade de mulher magra. Agora, caso você não se inscreva nas 2 primeiras horas, se você se inscrever até ao meio-dia, você receberá apenas o mini curso com o personal trainer Vinícius de Andrade, onde ele vai ensinar treinos práticos e metabólicos para treinar em casa sem precisar ir à academia. E também uma aula online ao vivo em grupo com a psicóloga Camila Velasco, onde ela vai ajudar a desenvolver uma mentalidade de mulher magra. E se você se inscrever depois de meio-dia até as 23h59 de segunda-feira, você receberá somente uma aula online em grupo ao vivo com a psicóloga Camila Velasco, onde ela vai te ajudar a desenvolver uma mentalidade de mulher magra. Ou seja, resumo da ópera: quem se inscrever primeiro vai ganhar muitos presentes extras. Então, corre e coloca o seu despertador para fazer a sua inscrição às 6 horas de segunda-feira, para garantir todos os presentes. E o valor de investimento, Carol? Eu sei que você quer muito saber quanto vai custar tudo isso. Mas antes de te contar o preço, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você já gastou na sua vida inteira até hoje com produtos e serviços para emagrecer? Somando tudo, quanto você já gastou? Uns 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? E o seu resultado? Onde está? Outra pergunta. Se você tivesse que dar um preço, quanto valeria hoje em reais você ser desinflamada e magra para o resto da sua vida? Eu estou te perguntando isso porque eu sei que investimento, na verdade, é questão do que é mais importante para você agora. Pois quando a gente quer de verdade uma coisa, a gente prioriza. A gente sempre dá um jeito. Quantas vezes na vida você já investiu em coisas para os outros? Ou coisas que não eram tão importantes como estar desinflamada e magra, com a autoestima alta e lá em cima? Então, se desinflamar e emagrecer for importante para você realmente, um investimento não pode ser um problema. E você sim vai conseguir se inscrever. Se não for importante para você, sinceramente, eu prefiro que você nem entre. Porque eu só quero as alunas comprometidas de verdade aqui dentro. Aquelas que vão se comprometer
e ter resultados. Então vamos lá. No mundo individual presencial, a única forma de você conversar com o nutricionista é fazendo um acompanhamento nutricional. Se você quiser fazer o acompanhamento comigo, terá que pagar R$ 2.500 pelo meu programa nutricional. Se você quiser ter esse acompanhamento por pelo menos 8 meses, você terá que pagar R$ 5.000. Além disso, se você quiser ter aulas de hipopressivo com uma especialista para ajudar ainda mais a reduzir a sua barriga, você gastará no mínimo R$ 250 por mês, que em um ano daria um total de mais R$ 3.000. Somando tudo, já seriam R$ 8.000 por ano, somente com esses 2 serviços. Se você quiser fazer uma consulta com uma profissional especialista em cuidados com a pele, para ela te ensinar e direcionar o que você deve ou não fazer na sua pele e quais produtos deve usar para deixar ela mais bonita, você gastará por baixo R$ 200 por apenas uma consulta. Se você quiser ter uma aula de automaquiagem para aprender como se maquiar com os produtos que você tem em casa, você gastará no mínimo mais R$ 200 por uma consultoria. Isso que eu estou chutando baixo. Se você quiser ter uma aula com uma profissional em organização, você também não irá pagar menos do que uns R$ 200 por uma consultoria. E se você for comprar um guia com mais de 180 receitas saudáveis, você não pagará menos do que R$ 80. Se você tiver que pagar por todos esses serviços que eu citei, você gastará por ano R$ 8.680, que você pagaria mais. Mas aqui no PowerD você tem videoaulas explicando o passo a passo detalhado de todo o método, grupos de WhatsApp onde você pode tirar todas as suas dúvidas, desafio de desinflamação turbo pelo WhatsApp, comunidade PowerD para você ter o apoio que precisa para não desistir, mini curso da técnica da barriga negativa com a especialista em hipopressivo, aula de cuidados com a pele com a fisioterapeuta dermatofuncional, aula de automaquiagem com especialista, aula de organização com a personal organizer, e-books com mais de 180 receitas saudáveis. Considerando que você pagaria R$ 8.680 por todos esses serviços, se o PowerD custasse R$ 250 por mês, já seria uma excelente oportunidade, concorda? Porém, eu sei que esse valor ainda ficaria inacessível para muita gente. Então, se eu cobrasse apenas metade disso, ou seja, R$ 125 por mês, já seria de grande ajuda, concorda? Mas calma, porque se você está aqui até agora e tem realmente o sonho de desinflamar, emagrecer e virar a minha aluna, eu quero você comigo. Então, se você ainda não estiver sentada, senta. Porque o valor do investimento para você virar aluna do programa de desinflamação e emagrecimento PowerD, com todo o acompanhamento, é de menos de R$ 3,50 por dia. O equivalente a menos de R$ 100 por mês. Isso mesmo, por apenas 12 parcelas de R$ 99,70 nos cartões de crédito, você já entra no programa de um ano para desinflamar e emagrecer comigo. Ou caso queira pagar em menos parcelas ou até mesmo à vista, pode também. E se você optar por pagar à vista, tem um diferencial. Você pagará apenas R$ 997. Me conta. O que você compra com menos de R$ 3,50 por dia? É aquele chocolate, docinho, balinha, que na maioria das vezes custa até mais do que isso. Pare e pensa. O que você teria que economizar para entrar no PowerD e se tornar uma mulher desinflamada e magra? O valor é menor do que 2 pizzas por mês. Agora é hora de priorizar você. E definitivamente o investimento não é desculpa, não. E quais são as formas de pagamento para entrar no programa PowerD e não perder essas condições incríveis que eu te falei? Você pode comprar parcelado nos cartões de crédito em até 12 vezes sem juros e no Pix
ou boleto somente à vista. E se por acaso você não tiver todo o limite em um cartão de crédito, você pode usar 2 cartões para pagar sem nenhum problema. E lembrando que se você pagar por Pix ou cartão de crédito, você recebe seu acesso imediatamente. Mas se for pelo boleto, o pagamento precisa ser compensado. Tá vendo como não tem dificuldades? Eu vou perguntar de novo. Você está sentada? Então, se você ainda não sentou, senta, porque agora você vai levar um susto com o que eu tenho para te falar. Se eu te dissesse que eu confio tanto, mas tanto no meu método, que dentro do programa Power D, ou você emagrece, ou eu te devolvo o seu dinheiro e mais R$500 do meu bolso. O que você está me dizendo, Carol? Sim, é isso mesmo. E deixa eu te explicar melhor. Se você aplicar a minha metodologia, participando do desafio e do grupo do WhatsApp, e em 90 dias você não tiver nenhum resultado, nada, não perder peso, medidas, não melhorar seu grau de inflamação, eu vou agendar uma mentoria individual com você, onde eu vou direcionar e criar uma estratégia para que você possa aplicar por mais 90 dias. Se mesmo assim você não tiver nenhum resultado aplicando essas estratégias, nem peso, medidas, melhora de grau de inflamação, de sinais e sintomas, eu vou devolver todo o seu dinheiro e mais R$500 do meu bolso pelo seu tempo perdido. É isso mesmo. Não é loucura, não. Aqui você tem 6 meses de garantia. Caso você aplique e não tenha nenhum resultado, ganhe o seu dinheiro de volta e mais R$500 do meu bolso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E claro, eu estou falando aqui com pessoas sérias e comprometidas em realmente virarem minhas alunas, seguirem o método e fazer o que eu ensino no programa. Então, se você é uma dessas mulheres, pode ficar tranquila e usufruir dessa super garantia. Eu estou fazendo isso simplesmente para provar o quanto eu confio na minha metodologia. Não tem perigo. Ou você desinflama e emagrece se seguir a metodologia, ou pega o seu dinheiro de volta e mais R$500 no meu bolso. Mas eu sei também que algumas pessoas podem estar pensando: nossa, Carol, é meu sonho, eu gostaria tanto de entrar no programa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão, eu dependo do meu marido. E eu sei que pode te parecer estranho, mas tudo isso são formas do seu cérebro inconscientemente te impedir, pois ele está com medo de não dar certo. Mas deixa eu te fazer uma reflexão. Quantas roupas você tem aí no seu guarda-roupa que não usa? Quantos sapatos, quantas quinquilharia você tem aí na sua casa que não serve para nada? Tudo isso você comprou. Você colocou o seu dinheiro. E o que isso agrega na sua vida? Agora pense comigo. Você está aí, mulher, tentando emagrecer e se frustrando, com a barriga inchada, estofada, excesso de celulites, falta de disposição. Onde você acha que vai parar sua vida? De verdade? Como você acha que vai ser o seu futuro se você ficar de fora do Power D e continuar a cada dia inflamando mais o seu corpo? Quanto você vai gastar de dinheiro em remédios, consultas e tratamentos nos próximos 3 meses e anos e não precisaria? É só parar e fazer a conta. Fora a sua qualidade de vida, a dor emocional de continuar fracassando em emagrecer, o desprazer de acordar todos os dias e não gostar do que olha no espelho, não poder ir a uma loja e escolher a roupa que deseja, só que te serve, de não ter a coragem de ir a uma praia porque não se sente confortável em colocar um biquíni. Pense sobre isso. Reflita se o valor da parcela menos de R$3,50 por dia por 1 ano somente não vale para você desinflamar e emagrecer. Que o principal é se manter magra a longo prazo. E olha só, se você ainda estiver achando que não tem dinheiro, ou cartão, ou não tem condições, fale com o marido, filho, amiga, irmã e veja se essa pessoa pode te ajudar. Se você falar com convicção, com confiança e seriedade, mostrando que você está comprometida de verdade com o seu emagrecimento, eles acreditarão em você. São pessoas que te amam e querem o seu bem. E deixa eu ser bem sincera com você agora. Se você está achando ou está parecendo
que eu estou sendo intensa e que eu estou querendo te convencer a entrar no programa, é porque realmente é. É verdade, sim. Eu quero te convencer a entrar. Eu quero te mostrar toda a realidade de um futuro com muita dor e sofrimento, caso você não tome a decisão de desinflamar e emagrecer. E eu faço isso única e exclusivamente por você. Assim como você já fez, por exemplo, com seus filhos ou com aquela pessoa que ama, quando já teve conversas difíceis mostrando o que pode dar errado. E quando você tem a coragem de ter uma conversa difícil e traz a consciência de um futuro sombrio e todas as consequências ruins de coisas que poderiam ter acontecido, você ter salvado a vida dessa pessoa, e eu me sinto nessa mesma obrigação de te alertar. Porque cada vez que eu entrevisto uma aluna minha e vejo a transformação na vida dela, eu vejo que o programa literalmente salvou a sua vida. E eu sinto que eu fiz bem o meu papel de ter convencido ela a participar desse time de alunas. E eu não quero falhar com você agora por falta de te alertar. Como eu venho dizendo, para você desinflamar e emagrecer agora, depois de tantas tentativas frustradas, não tem mais como esperar. Você precisa de conhecimento e acompanhamento certo. E isso você não vai encontrar gratuitamente nas redes sociais. Nem nas minhas, nem nas de ninguém. E por quê, Carol? Porque eu sou ruim? Porque eu sou malvada? Não. Porque é simplesmente impossível fazer toda essa orientação de forma aberta. Você viu que as videoaulas são direcionadas e específicas? Como fazer isso para milhares de mulheres no 1 a 1? É impossível. Eu tenho milhares de seguidoras nas minhas redes sociais hoje. Você já imaginou como eu faria para acompanhar todas essas mulheres? Isso seria impossível e você sabe disso. Para ter o conhecimento certo e o acompanhamento certo, você precisa estar aqui comigo dentro do programa. E você sabe também que para ter algo muito menor, muito mais distante desse programa, pagando o acompanhamento e consultas individuais, você gastaria facilmente mais de R$500 por mês e ainda correndo o risco de continuar vivendo de restrições, passando fome e fracassando no processo. Ou pior ainda, tentar fazer tudo sozinha por conta própria. Fazer errado é inflamar ainda mais o seu corpo e travar ainda mais o emagrecimento. Lembra que cada tentativa errada de emagrecer tem um efeito contrário de inflamar ainda mais o seu corpo? Agora você imagina daqui 2, 3, 6 meses desinflamada, sem aquela barriga inchada e muito mais magra? Então, respira fundo, mulher, e não deixa para depois. Confie em Deus, porque você não está aqui até esse momento ouvindo tudo isso por acaso. Esse programa é para você. Toma a decisão e venha comigo.